para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Números capítulo 23, verso 19. Muito bom dia para você, que Deus o abençoe no decorrer desse dia, nessa manhã, que esteja ao seu lado aí, junto a você, a sua família, conduzindo a sua vida, seus planos, seus projetos. O livro de Números, capítulo 23, o verso 19, nos traz uma certeza: Deus não é filho do homem para que não possa cumprir com a sua palavra. Ele irá cumprir com a sua palavra, proteger você, amparar a sua vida, estar ao seu lado, conceder forças. Essa é a nossa fé, esta é a nossa garantia. A Bíblia fala, ele vai deixar de agir, ele vai deixar de cumprir, é o que o livro de Números nos promete nessa manhã. Tenho certeza que ele vai estar ao nosso lado, vai cumprir a sua palavra, vai derramar bênçãos sobre a nossa vida, e esse dia será um dia de grandes vitórias para cada um de nós. Estamos terminando aqui o livro de 1 Coríntios, e nessa manhã nós iremos estudar o último capítulo dessa primeira epístola, é o capítulo 16, o verso 1. Quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei às igrejas da galáxia. O processo de crescimento espiritual deve acontecer de uma forma tão natural como acontece também o crescimento físico. A igreja de Coríntios era uma igreja que estava em processo de crescimento. Nesse período que nós estamos aqui estudando a sua epístola, do apóstolo Paulo, nós acabamos compreendendo que ele está levando a sua igreja a um crescimento. E ele encerra aqui a primeira parte da sua epístola com palavras brandas, de amor, mas expondo uma dificuldade que estava acontecendo ali na igreja de Coríntios, que era a carência da obra de caridade em prol do seu semelhante. A coleta para os santos, como ele menciona aqui no verso 1, era uma oferta especial àquelas pessoas carentes da igreja, aos necessitados da igreja e, consequentemente, aqueles que se valiam do ministério e eram pregadores, pastores, ministros daquele período também seriam beneficiados. O apóstolo Paulo não pediu para que uma quantia específica fosse guardada. O que o coração tocasse, eles deveriam guardar uma oferta para que fosse destinada com esses objetivos. O sistema de dízimos e ofertas, amigo, é estabelecido por Deus. Nós encontramos na Bíblia declaradamente a palavra de Deus nos ensinando de que viver de uma forma como fiéis mordomos é o que Deus espera para cada um de nós. A Bíblia nos fala, no livro de Gênesis, capítulo 28, verso 22, Jacó foi o primeiro a devolver o dízimo. O livro de Malaquias, capítulo 3, o verso 8 ao verso 10, a Bíblia também fala que em alguns momentos nós podemos roubar a Deus, nós podemos ser desonestos para com a pessoa do nosso Deus, quando nós deixamos de fielmente devolver aquilo que pertence ao Senhor, os dízimos e as suas ofertas. O dízimo nos ensina e nos leva a entendermos de que nós somos filhos de um Pai de amor, de um Deus soberano, que é dono de todas as coisas. E como um Pai de amor, Ele permite que os seus filhos possam ser mordomos seus. Com esse ensinamento, ele nos ensina e nos livra do egoísmo e da avareza. Um coração que só pensa em si, que deseja tudo para si. Através da mordomia, ele nos mostra como é que de fato nossos corações devem proceder. A epístola do apóstolo Paulo à igreja aos Coríntios nos ensina que nós precisamos viver, e ela estava promovendo a maturidade dos irmãos daquela comunidade. E, consequentemente, também o apóstolo Paulo, quando está falando ali para a igreja de Corinto, ele está dizendo para nós nos dias em que nos encontramos. A igreja de Corinto estava formada por irmãos que recentemente tinham aceito a Jesus Cristo, novos na fé, eram neófitos. Muitos deles tinham deixado de abandonar o homossexualismo, muitos deles tinham deixado as práticas de adultério, outros tinham abandonado o alcoolismo, outros tinham deixado a violência física, e eles viviam numa cultura muito parecida com a nossa. É claro que a cultura deles era mais mundana e secular do que a nossa, mas parecida com a nossa. E o apóstolo Paulo, então, aqui está falando para eles: olha, vocês precisam recomeçar na vida. Vocês são bebês espirituais. Deus está dando a oportunidade de vocês se desenvolverem na caminhada cristã. O que não pode acontecer com vocês é acreditarem que já tenham alcançado o patamar. Não, isso não é verdade, não pode ser dessa forma.
Mas vocês precisam a cada dia se submeterem à vontade de Deus, permitir que o Espírito Santo guie a vida de vocês e, consequentemente, vocês serão crentes maduros e serão capazes de dizer, como eu tenho falado, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. O desejo do apóstolo Paulo era que muito em breve ele pudesse rever os seus irmãos e amigos. Nós podemos ver aqui nas suas epístolas algo que era muito claro nos seus relacionamentos. Ele formava verdadeiros amigos, Priscila e Áquila, e nós podemos ver aqui que ele faz agora no capítulo 16 saudação a alguns irmãos, e ele sauda de um modo geral. E ele sabia perfeitamente que essas pessoas em momentos difíceis da sua vida seriam aqueles que seriam a sua âncora, que seriam o seu bálsamo, que estariam ao seu lado. Seriam pessoas providas por Deus para lhe auxiliar nos momentos da sua caminhada enquanto estivesse aqui nessa terra. A obra de Deus, ela sempre requer que existam pessoas que tenham um coração benevolente, voluntário, para servir a obra do Senhor. A grande maioria do ministério hoje é desenvolvida as atividades dentro da igreja por voluntários, pessoas que fazem a obra de Deus por amor. E eu tenho certeza que os olhos de Deus estão voltados para essas pessoas e, consequentemente, Deus tem abençoado a vida dessas pessoas que voluntariamente dedicam tempo para pregar o Evangelho, para desenvolver os seus dons dentro da igreja, para trabalharem para Deus. E isso faz com que o corpo de Cristo nessa terra se fortaleça e, consequentemente, o reino de Cristo nessa terra se desenvolva cada vez mais. Ao encerrar as suas orientações, o que fica muito claro aqui no capítulo 16 é o engrandecimento do amor, é a maneira como é que eles deveriam viver dentro da igreja de Coríntios. O amor deveria ser a dose que deveria unir aqueles irmãos ali. Seja a nossa motivação o amor, a motivação para ajudar o próximo, a motivação para amar a Deus acima de todas as coisas, a motivação para trabalhar para Deus, a motivação para vivermos uma vida fiel a Deus. Essa deve ser a dose que deve inundar o nosso coração, amar, e deve ser a única dívida que nós devamos ter para com o nosso semelhante, é amar sempre as pessoas. Deus espera que a sua igreja aqui nessa terra seja uma igreja unida em amor. É uma marca dos cristãos. A marca da igreja apostólica era amar as pessoas e não pode ser diferente nos dias em que nós nos encontramos. Nós precisamos hoje ser reconhecidos como pessoas que amam mais as pessoas do que aqueles que são conhecidos pela lei. A nossa marca precisa ser mais de afeição àqueles que estão perdidos do que outros registros que nós possamos encontrar na Bíblia. Clamemos, irmãos, nessa manhã, constantemente pedindo a Deus, através do poder do Espírito Santo, que Ele trabalhe em nossa vida. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós entendemos perfeitamente que são dias emprestados, são dias de misericórdia que Deus está permitindo para que o seu povo aqui nessa terra possa viver uma vida de maior harmonia. Deus está, assim, detalhadamente preparando um povo para poder se encontrar com Ele. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 16, o verso 13, ele fala: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. O apóstolo Paulo são os seus últimos conselhos: sede vigilantes, permanecei firmes. As suas palavras aqui estão muito parecidas com as palavras de Jesus Cristo no capítulo 24 de Mateus. Jesus ali, enfaticamente, quando os discípulos perguntam para ele: quando é que o Senhor irá voltar aqui a essa terra? Quando é que se dará a consumação do século? As palavras de Jesus, enfaticamente, sejam vigilantes. E é o que nós precisamos fazer nessa manhã, é vigiarmos o tempo inteiro, é fazermos isso no decorrer da nossa vida. Eu quero, já terminando, dizer, nós precisamos ser mais reconhecidos como cristãos que amam, do que outra característica que possam existir na vida dos cristãos. Temos que amar mais aqueles que estão dentro da igreja e amar mais aqueles que estão fora da igreja. Que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Faço minhas palavras aqui nessa manhã do apóstolo Paulo, o verso 24, o capítulo 16, o verso 24. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe nessa manhã, lhe tome nas suas mãos e nos conceda cada dia um dia de vitória. Hoje é um dia a menos para que nós possamos nos encontrar com o nosso Salvador.
Bondoso Deus e Pai, toma o teu povo nas tuas mãos nessa manhã, guia a nossa vida. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de todos nós e nos conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.